Dona Eulália acordava todos os dias às 5 da manhã. Aos 72 anos, seus passos eram firmes, mas cautelosos, como de quem aprendeu a caminhar pela vida sem fazer barulho desnecessário. Vestia sempre a mesma roupa, calça social preta, blusa branca de algodão e um avental azul desbotado que carregava as marcas de décadas de trabalho honesto. O edifício Copacabana tinha 24 apartamentos distribuídos em 8 andares. Localizado numa das ruas mais movimentadas do centro da cidade, o prédio de fachada Art Deco dos anos 1940 abrigava famílias de classe média alta, profissionais liberais, alguns aposentados bem-sucedidos e jovens executivos que pagavam aluguéis caros pelos apartamentos espaçosos e bem localizados. Dona Eulália conhecia cada canto daquele edifício. Sabia onde a tinta descascava no terceiro andar, qual torneira do banheiro do térreo gotejava, em que horário o elevador fazia aquele ruído estranho. Há 15 anos trabalhava ali como faxineira, chegando cedo e saindo tarde, sempre discreta, sempre eficiente. Os moradores mal reparavam nela. Para eles, Dona Eulália era parte da mobília, uma presença constante mas invisível que garantia que os corredores estivessem sempre limpos, que o hall de entrada brilhasse, que as plantas do jardim interno fossem regadas. Alguns a cumprimentavam com um aceno rápido de cabeça, outros nem isso. Ela era simplesmente a velha da faxina. Dr. Fernando Mendes, advogado do apartamento 801, tinha o hábito de deixar seu guarda-chuva molhado no chão do elevador após os dias chuvosos. Nunca se desculpava quando Dona Eulália precisava limpar a poça que se formava. Dona Márcia, do 604, costumava deixar sacolas de lixo fora do horário da coleta, criando mau cheiro no corredor. Reclamava alto ao telefone sobre o descaso da administração quando alguma coisa não estava do seu agrado. O jovem casal do 203, Bruno e Fernanda, eram particularmente desrespeitosos. Faziam festas barulhentas nos fins de semana, deixavam garrafas vazias nos corredores e uma vez Bruno chegou a gritar com Dona Eulália porque ela havia atrapalhado sua ligação de trabalho ao passar o aspirador no corredor às 10 da manhã. Essa velha não tem noção de horário, ele dissera à esposa, autossuficiente para que ela ouvisse. Devia trabalhar de madrugada, quando não incomoda ninguém. Dona Eulália engoliu a humilhação, como sempre fazia. Abaixou a cabeça, pediu desculpas e continuou sua rotina. Mas por dentro, algo se mexia. Uma mistura de cansaço e indignação que vinha se acumulando ao longo dos anos. A verdade era que Dona Eulália conhecia cada morador melhor do que eles imaginavam. Sabia que Dr. Fernando estava com problemas financeiros porque via as cartas de cobrança que chegavam em seu nome. Sabia que Dona Márcia chorava sozinha nas tardes de quinta-feira, sempre depois que recebia uma ligação específica. Sabia que o casamento de Bruno e Fernanda estava em crise porque os ouvia discutindo constantemente. Mas o que nenhum deles sabia sobre Dona Eulália era muito mais surpreendente. Seu nome completo era Eulália Santos Pereira, viúva de João Pereira, um imigrante português que chegou ao Brasil nos anos 1950 com apenas uma mala e muita determinação. João começou vendendo pastéis numa barraquinha na Praça Central e, com o tempo, conseguiu comprar um pequeno terreno no centro da cidade. Era 1960 quando ele decidiu construir ali o que seria o edifício Copacabana. João não sabia ler nem escrever muito bem, mas entendia de negócios. Conseguiu um empréstimo, contratou os melhores arquitetos da época e ergueu um prédio que se tornaria referência na região. Quando ficou pronto, em 1963, todos os apartamentos foram rapidamente vendidos. O dinheiro permitiu que João comprasse outros terrenos, construísse outros edifícios. João e Eulália se casaram em 1965. Ela era professora primária, ele um empreendedor em ascensão. Juntos construíram um pequeno império imobiliário. Quando João morreu, em 2005, deixou para Eulália um patrimônio considerável, 17 edifícios espalhados pela cidade, incluindo Copacabana. Eulália poderia ter vivido confortavelmente apenas dos aluguéis. Poderia ter contratado administradoras para cuidar de seus imóveis. Poderia ter se mudado para uma casa grande em bairro nobre. Mas ela fez uma escolha diferente. Decidiu trabalhar como faxineira no edifício Copacabana. Não por necessidade financeira, mas por uma razão que nem ela mesma conseguia explicar completamente. Talvez fosse saudade de João, que tinha tanto orgulho daquele primeiro prédio. Talvez fosse uma forma de se manter conectada com o trabalho, com o propósito. Ou talvez fosse simplesmente porque queria conhecer as pessoas que viviam no lugar que seu marido construíra com tanto amor. O que ela não esperava era ser tratada com tanto desprezo. Durante 15 anos, Eulália observou, limpou, organizou e silenciosamente cuidou do edifício que era seu. Viu famílias chegarem e partirem, crianças crescerem,
casamentos começarem e terminarem. Sempre invisível, sempre subestimada. Até que chegou o dia em que Dr. Fernando Mendes convocou uma reunião de condomínio extraordinária. A reunião foi marcada para uma terça-feira à noite, no salão de festas do térreo. Todos os moradores receberam um comunicado formal. Assunto: redução de custos condominiais e possível demissão de funcionária. Dona Eulália soube da reunião porque viu os comunicados sendo distribuídos. Não foi convidada, é claro. Afinal, era apenas a faxineira. Na noite da reunião, ela ficou no apartamento de zelador, no subsolo, ouvindo o burburinho que vinha do andar de cima. De vez em quando conseguia captar algumas palavras: economia, desnecessário, podemos contratar alguém mais barato. Dr. Fernando abriu a reunião explicando que havia feito um levantamento dos gastos condominiais e identificado possibilidades de economia. A principal sugestão era dispensar Dona Eulália e contratar uma empresa de limpeza que visitaria o prédio 3 vezes por semana, por um custo menor. Não precisamos de alguém aqui todos os dias, argumentou ele. E sinceramente, aquela senhora já está em idade de se aposentar. Seria até um favor para ela. Bruno, do 203, concordou imediatamente. Apoio totalmente. Além do mais, ela trabalha num ritmo muito lento. Uma equipe profissional faria o serviço em metade do tempo. Dona Márcia, do 604, fez uma ressalva. Ela sempre foi muito educada e o trabalho dela é bom. Mas realmente, se podemos economizar. A discussão continuou por quase 1 hora. Alguns moradores defenderam Dona Eulália, lembrando de sua dedicação e honestidade. Outros enfatizaram a necessidade de modernizar a administração do prédio. No final, a votação foi apertada: 12 votos a favor da demissão, 10 contra. Dr. Fernando foi designado para comunicar a decisão à funcionária no dia seguinte. Na manhã seguinte, Dona Eulália chegou ao prédio no horário de sempre. Começou sua rotina limpando o hall de entrada, regando as plantas, organizando os móveis do salão de festas que havia sido usado na reunião da noite anterior. Foi quando o Dr. Fernando desceu para falar com ela. Dona Eulália, ele começou, com um tom que tentava ser gentil: preciso conversar com a senhora sobre uma decisão que tomamos ontem. Ela parou de limpar e o olhou. Nos olhos dela havia uma serenidade que ele não esperava. O senhor vai me dispensar, ela disse, sem perguntar. Bem, sim. Foi uma decisão difícil, mas o condomínio precisa reduzir custos. A senhora entende, não é? Nada pessoal. Dona Eulália assentiu devagar. Entendo, Dr. Fernando. Quando devo deixar o apartamento de zelador? Até o final do mês estará bom. E claro, pagaremos todas as verbas rescisórias direitinho. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que deixou Dr. Fernando ligeiramente desconfortável. Muito obrigada pela consideração, doutor. Posso fazer uma pergunta? Claro. O senhor sabe quem é o proprietário deste edifício? A pergunta pegou o Dr. Fernando de surpresa. Bem, o prédio é nosso, dos condôminos. Cada um é dono do seu apartamento. Sim, os apartamentos são dos senhores. Mas e o terreno? E a estrutura do prédio? E as áreas comuns? Dr. Fernando franziu a testa. Isso é, bem, deve estar registrado em cartório. Por que a pergunta? Só curiosidade, doutor. Em todos esses anos trabalhando aqui, sempre me perguntei sobre isso. Naquela tarde, Dona Eulália fez algo que não fazia há muito tempo: visitou seu advogado. Dr. Rodrigo Santos, jovem, competente e filho de uma família amiga dos Pereira, quase engasgou com o café quando Dona Eulália contou o que havia acontecido. A senhora quer fazer o quê? Ele perguntou, incrédulo. Quero que eles saibam quem eu sou, ela respondeu, calmamente. E quero que saibam as consequências das escolhas que fizeram. Dr. Rodrigo passou o resto da tarde reunindo documentos, escrituras, registros de cartório, certidões, contratos. Tudo estava em ordem, como sempre estivera. Eulália Santos Pereira era legítima proprietária do terreno onde foi construído o edifício Copacabana e de todas as áreas comuns do prédio. Na sexta-feira daquela semana, todos os moradores encontraram uma carta em suas caixas de correio. O papel era timbrado do escritório de advocacia Santos e Associados, e o conteúdo era formal, direto e devastador. Prezados condôminos do edifício Copacabana. Por meio desta, informamos que nossa cliente, Sra. Eulália Santos Pereira,
proprietária do terreno e das áreas comuns do edifício situado na Rua das Flores 1847, vem notificar sobre o término do contrato de cessão de uso das referidas áreas comuns. Conforme documentação anexa, a senhora Eulália é viúva do senhor João Pereira, construtor e proprietário original do edifício. Por liberalidade, ela permitiu durante décadas o uso gratuito das áreas comuns, hall de entrada, corredores, salão de festas, jardim interno, área de serviço coletiva, garagem e demais espaços comunitários, pelos proprietários dos apartamentos. Tendo em vista a decisão tomada em reunião condominial de 15 de outubro de 2024, na qual foi deliberada a dispensa da senhora Eulália de suas funções de zeladoria, ela decidiu reavaliar a cessão gratuita das áreas comuns. A partir de 1º de dezembro de 2024, o uso das áreas comuns será cobrado conforme valores de mercado, a saber, taxa mensal de uso do hall de entrada e corredores, R$ 800 por apartamento. Taxa mensal de uso do salão de festas, R$ 2.000 por apartamento. Taxa mensal de uso do jardim interno, R$ 300 por apartamento. Taxa mensal de uso da garagem, R$ 1.200 por vaga. Taxa mensal de uso da área de serviço coletiva, R$ 400 por apartamento. Total mensal por apartamento, sem garagem R$ 3.500. Total mensal por apartamento, com uma vaga de garagem R$ 4.700. As cobranças serão enviadas até o dia 5 de cada mês, com vencimento no dia 20. Alternativamente, a senhora Eulália está disposta a vender as áreas comuns aos condôminos pelo valor de R$ 2.400.000, R$ 2.400.000, a ser dividido proporcionalmente entre os apartamentos. Caso não haja interesse na aquisição e as taxas não sejam pagas até o vencimento, será necessário interditar o acesso às áreas comuns, limitando os moradores apenas aos seus apartamentos particulares. Para esclarecimentos, estamos à disposição. Attenziosamente. Dottore Rodrigo Santos. OABSP 185.749. O prédio inteiro entrou em pânico. Dr. Fernando foi o primeiro a descer ao apartamento de zelador, onde Dona Eulália continuava morando até o final do mês. Bateu na porta com urgência. Dona Eulália. A senhora precisa explicar isso aqui. Ela abriu a porta, serena como sempre. Usava o mesmo avental azul de sempre. Boa tarde, Dr. Fernando. Em que posso ajudá-lo? Essa carta. Isso é algum tipo de golpe. A senhora não pode ser dona do prédio. Não sou dona do prédio, doutor. Sou dona do terreno e das áreas comuns. Os apartamentos são dos senhores mesmo. Está tudo explicado na carta. Dr. Fernando estava vermelho de raiva. Isso é absurdo. Vou processar vocês por extorsão. O senhor tem todo o direito, doutor. Meu advogado estará à disposição para apresentar toda a documentação necessária. Inclusive, ele sugeriu que os senhores contratem um advogado especializado em direito imobiliário para confirmar a legalidade de tudo. Nos dias seguintes, o prédio virou um formigueiro. Moradores se reuniam nos corredores, discutiam no WhatsApp do condomínio, contrataram advogados. Todos chegaram à mesma conclusão: Dona Eulália estava certa. Ela era, de fato, a proprietária das áreas comuns. Bruno, do 203, foi até ela numa tentativa desesperada de negociação. Dona Eulália, a senhora não pode fazer isso conosco. Somos vizinhos há tanto tempo. É verdade, Bruno. Vizinhos há tanto tempo. Lembra quando o senhor disse que eu deveria trabalhar de madrugada para não incomodar ninguém? Bruno ficou sem palavras. Ou quando o senhor gritou comigo por eu estar limpando o corredor de manhã? Eu estava estressado com o trabalho. Não foi nada pessoal. Não, Bruno. Não foi pessoal. Assim como minha decisão de cobrar pelo uso das áreas comuns não é pessoal. São apenas negócios. A situação se tornou insustentável. Os moradores descobriram que não tinham recursos para pagar as taxas propostas nem para comprar as áreas comuns. Alguns começaram a colocar seus apartamentos à venda, mas descobriram que apartamentos sem acesso às áreas comuns tinham valor muito reduzido no mercado. Foi quando Dona Márcia, do 604, procurou Dona Eulália para uma conversa diferente. Dona Eulália, ela disse, com lágrimas nos olhos, eu queria pedir desculpas. Eu sempre a tratei mal, sempre reclamei do seu trabalho, e agora percebo que a senhora sempre foi mais do que uma funcionária. A senhora sempre cuidou de nós. Dona Eulália convidou Dona Márcia para tomar um café em sua pequena cozinha. Dona Márcia, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Aquelas ligações de quinta-feira que sempre a deixavam triste,
Era seu filho, não era? Dona Márcia começou a chorar. Como a senhora sabia? Em todos esses anos, aprendi a conhecer vocês. Seu filho mora longe, não é? E só liga quando precisa de dinheiro. Ele mora na Europa. Nunca me visita, só liga quando está com problemas financeiros. E eu sempre mando o que ele pede, porque tenho medo de perdê-lo completamente. Dona Eulália segurou a mão de Dona Márcia. Sabe o que aprendi vivendo tanto tempo? Que às vezes precisamos parar de dar tudo para as pessoas para que elas aprendam a nos valorizar. A senhora está fazendo isso conosco, não está? Estou fazendo isso comigo mesma, Dona Márcia. Durante 15 anos, me diminuí, me tornei invisível, aceitei ser tratada como se não tivesse valor. Mas eu tenho valor. E o meu trabalho sempre teve valor. Naquela noite, Dona Márcia convocou uma nova reunião de condomínio. Desta vez, Dona Eulália foi formalmente convidada. O salão estava cheio. Todos os moradores presentes, muitos com rostos envergonhados, outros ainda revoltados, mas todos conscientes da situação em que se encontravam. Dona Márcia abriu a reunião. Convidamos Dona Eulália para conversarmos sobre uma solução para a nossa situação. Dona Eulália entrou no salão usando sua melhor roupa, um vestido azul marinho que pertencera à sua época de professora, sapatos de couro preto bem cuidados, cabelos presos em um coque elegante. Ela não era mais a velha da faxina. Era Eulália Santos Pereira, empresária, proprietária, mulher de negócios. Boa noite a todos, ela disse, com uma voz firme que poucos haviam escutado antes. Imagino que queiram discutir os termos da carta que receberam. Doutor Fernando, ainda tentando manter alguma autoridade, falou primeiro. Dona Eulália, precisamos encontrar uma solução razoável para isso. Os valores propostos são impraticáveis. Entendo, Doutor Fernando. Mas são valores de mercado. Consultei 3 empresas de avaliação imobiliária. Uma moradora do 5º andar perguntou, mas por que a senhora está fazendo isso? Nós sempre a respeitamos. Dona Eulália olhou para ela com gentileza. Senhora Teresa, a senhora sempre foi educada comigo, isso é verdade. Mas me respeitaram. Vocês me conheciam. Sabiam meu nome completo? Sabiam que eu era professora antes de ser faxineira? Sabiam que eu era casada, que fui viúva, que tenho uma história. O silêncio no salão era ensurdecedor. Durante 15 anos, fui apenas a velha da faxina. Invisível. Útil quando precisavam, ignorada no resto do tempo. Alguns de vocês me trataram com desprezo, outros simplesmente fingiam que eu não existia. Bruno tentou interromper, mas senhora. Deixe-me terminar, Bruno. Quando vocês decidiram me demitir, disseram que seria até um favor para mim. Como se eu fosse um peso, um incômodo. Ninguém se perguntou se eu gostava do meu trabalho, se eu tinha necessidade do emprego, se 15 anos de dedicação mereciam alguma consideração. Ela fez uma pausa, olhando para cada rosto na sala. Meu marido construiu este prédio com muito amor. Ele dizia que um edifício não são apenas paredes e apartamentos, mas uma comunidade. Eu quis fazer parte dessa comunidade. Trabalhei aqui não só por dinheiro, mas porque acreditava que estava contribuindo para algo maior. As palavras de Dona Eulália ecoavam no salão silencioso. Mas aprendi que para ser respeitada, às vezes precisamos nos impor. Para ser vista, às vezes precisamos parar de ser invisível. E para ser valorizada, às vezes precisamos mostrar nosso verdadeiro valor. Dona Márcia se levantou. Dona Eulália, todos nós queremos pedir desculpas. E queremos saber, o que podemos fazer para consertar isso? Dona Eulália sorriu pela primeira vez na reunião. Vocês podem começar me chamando pelo meu nome. Eulália. Não a faxineira, não a velha da faxina. Eulália. Sim, Dona Eulália, disse Dona Márcia. E sobre as áreas comuns? Tenho uma proposta, disse Eulália. Vocês me contrataram como faxineira e me pagavam um salário. Que tal me contratarem como administradora predial? Eu cuido de toda a manutenção, administração, limpeza e conservação do edifício. Em troca, não cobro pelo uso das áreas comuns. Qual seria o salário? Perguntou alguém. O triplo do que vocês me pagavam como faxineira. Afinal, administrar um prédio requer muito mais responsabilidade do que apenas limpá-lo. Doutor Fernando fez as contas rapidamente. Mesmo pagando o triplo do salário anterior de Dona Eulália, seria muito menos do que as taxas propostas na carta. E se aceitarmos sua proposta, ele perguntou,
Como garantimos que a senhora não vai mudar de ideia no futuro? Faremos um contrato de 10 anos, renovável automaticamente, com cláusulas que protegem ambas as partes. Meu advogado já preparou uma minuta. A votação foi unânime, 24 votos a favor. Mas Dona Eulália ainda não havia terminado. Há mais uma condição, ela disse. Quero que vocês entendam que a partir de hoje, não sou apenas a funcionária de vocês. Sou a proprietária das áreas comuns, sou a administradora predial, e sou parte desta comunidade. Isso significa que minhas opiniões sobre melhorias, mudanças e decisões do condomínio devem ser ouvidas e consideradas. Claro, disse Dona Márcia. A senhora sempre deveria ter tido voz nas decisões. E uma última coisa, Eulália continuou. Quero que este episódio sirva de lição para todos nós. Cada pessoa que trabalha em nossas vidas, faxineiros, porteiros, garçons, vendedores, qualquer pessoa, tem uma história, tem dignidade, tem valor. O trabalho de alguém não define quem ela é como pessoa. Nos meses seguintes, o edifício Copacabana se transformou. Dona Eulália, agora como administradora, implementou melhorias que ela observara serem necessárias durante anos de trabalho silencioso. O prédio nunca estivera tão bem cuidado. Mas a maior transformação foi nas relações entre as pessoas. Os moradores começaram a se conhecer melhor, não apenas entre eles, mas também com todos os funcionários que trabalhavam no edifício. Descobriram histórias fascinantes, talentos escondidos, experiências de vida ricas e variadas. Bruno e Fernanda, que estavam se divorciando, pediram conselhos matrimoniais a Dona Eulália. Ela, que observara seus conflitos durante anos, conseguiu ajudá-los a entender e resolver muitos de seus problemas. Dr. Fernando descobriu que Dona Eulália entendia de direito imobiliário mais do que muitos advogados que ele conhecia, resultado de décadas gerenciando propriedades. Eles começaram a trocar opiniões sobre casos complexos. Dona Márcia, incentivada por Eulália, decidiu parar de enviar dinheiro para o filho na Europa. Se ele quiser ter uma relação comigo, ela disse, vai ter que ser baseada em amor, não em necessidade financeira. O edifício Copacabana se tornou conhecido na região como um dos prédios mais bem administrados e com melhor convivência entre os moradores. Dona Eulália organizou festas mensais no salão de festas, criou um jardim comunitário na cobertura, estabeleceu parcerias com fornecedores locais para beneficiar todos os moradores. Um ano depois, numa reunião de condomínio de rotina, Dr. Fernando fez uma proposta inesperada. Dona Eulália, quero sugerir que a senhora se candidate à presidência do condomínio. Ela riu. Dr. Fernando, eu já administro tudo aqui. Para que precisaria de um título? Porque títulos têm poder. E porque depois de tudo que aconteceu, todos nós aprendemos que poder deve estar nas mãos de quem realmente conhece e se importa com as pessoas. A votação, mais uma vez, foi unânime. Na cerimônia de posse, improvisada no salão de festas, Dona Eulália usava o mesmo vestido azul marinho da noite em que revelou quem realmente era. Mas agora ela sorria abertamente, cercada de pessoas que não a viam mais como a velha da faxina, mas como Eulália Santos Pereira, empresária, administradora, presidenta do condomínio e, principalmente, uma mulher que ensinou a todos o verdadeiro significado de dignidade, respeito e valor humano. Em seu discurso de posse, ela disse, às vezes precisamos nos tornar invisíveis para entender o que realmente importa. E às vezes precisamos nos tornar visíveis para ensinar aos outros o que aprendemos na invisibilidade. Obrigada por me permitirem ser as duas coisas. E assim, a mulher que foi tratada como a velha da faxina se revelou não apenas como dona do prédio, mas como a verdadeira construtora de uma comunidade baseada em respeito mútuo e dignidade humana.